Agora, Fala Sério. Programa Fala Sério. Entrevistas, curiosidades musicais e bom papo. Com a apresentação de Davi Cauno e Anderson Viana. Fala Sério. Calvário Web Rádio. Tocando o que toca em você. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha aqui a Calvário Web Rádio, né? Calvário Web Rádio tocando o que toca em você, tocando o que toca no seu coração. Somos Batista do Calvário e começando aquele programa, né, de toda quinta-feira à noite, aquele programa que você gosta, né, divertido, sempre trazendo um convidado, né, uma pessoa pra gente entrevistar aqui. E eu gostaria, antes de nós iniciarmos o nosso bate-papo, o nosso podcast, e hoje com um convidado mais que especial, é falar aonde você encontra, né, aqui as plataformas onde você escuta a Calvário Web Rádio. Nós que estamos aí nas plataformas digitais, né, como Amazon Music, Spotify, YouTube, mas esse é um programa de rádio, então você consegue escutar aí 24 horas a nossa rádio aqui no nosso aplicativo, Calvário Web Rádio. Você consegue baixar no seu Android. Se for iOS, você consegue através do Radiosnet baixar aqui o nosso aplicativo da Calvário Web Rádio ou encontrar dentro do Radiosnet Calvário Web Rádio. Digite lá Calvário Web Rádio e você consegue ouvir a nossa rádio. Então, sem mais delongas, solte a vinheta. Calvário Web Rádio. Tocando o que toca em você. É isso aí, Calvário Web Rádio tocando o que toca em você. E hoje, sem mais delongas, vocês já estão vendo na tela aí André Heinck. Uma salva de palmas. André, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. É um privilégio ter você conosco. E me senti honrado em você ter aceitado o convite. Obrigado, a honra é minha. Hoje acredito que um papo mais histórico, mais teológico, vai ser uma bênção. E, André, hoje o nosso tema aqui, né? Nós, aqueles e os outros da Bíblia. Tô vendo até atrás de você ali, né? Essa trilogia maravilhosa. Eu tenho eles aqui também, né? Aqui, primeiro que eu li, aqueles da Bíblia, os outros da Bíblia, que eu até usei recentemente para fazer um trabalho do seminário, e Nós e a Bíblia, que eu estou lendo ainda, né? É um pouquinho mais denso, mas tem me edificado muito. Então hoje nós vamos falar um pouquinho dessa trilogia, desses livros, né? É claro que eu tirei algumas perguntas dos livros, mas se você quer se aprofundar mais, leia o livro porque é muito bom, né? E André, pra gente iniciar aqui, eu gostaria de conhecer um pouco mais de você, né? Como que você veio a Cristo, como que você se converteu? Então, eu sou de família batista, né? De origem já batista, de uma tradição alemã. Eu venho de uma convenção lá do sul do Brasil, que era a Convenção Batista Pioneira, que é afiliada à CBB, e que é de origem de imigração alemã. Então, os meus pais, eles já eram batistas e eles vêm de uma linhagem já batista de mais gerações, que já vieram da Alemanha batistas, né? Então é de uma tradição curiosa, né? Que já é parecida com a luterana, né? Que é de imigração, mas no caso da batista. Então eu cresci sempre nesse ambiente já. Batista de berço. Batista de berço. O meu pai, ele era pastor, embora ele não executasse o ofício de pastor, sim, de igreja, mas ele era ligado à convenção. Então, por isso que eu tenho sempre uma ligação muito forte com convenções, né? Então, ele era secretário executivo da convenção e pregava muito assim, nas igrejas. E aí tinha lá a biblioteca dele, né, com muitos livros ainda do tempo de seminário. Ele fez Seminário do Sul, ali no Rio de Janeiro. Então eu tive esse contato desde cedo, né, muito forte de igreja, e aí a minha conversão também foi cedo, né, ali com 11 anos de idade já passei pelo processo de conversão, aquela coisa bem tradicional do mundo batista, né, no acampamento de adolescentes, né, com o pastor Paulo Solonca, e aí também o batismo na sequência, e esse berço já de igreja desde a infância, né. Então é o modelo tradicional, né, Maravilha. Batista.
E a Batista Pioneira que você disse é a do seminário, né, que nós temos hoje. Isso, tem um seminário em Ijuí, eu morava na frente desse seminário, acompanhei ele desde o início, desde o tempo que era Instituto Bíblico, depois se tornou seminário e hoje é a Faculdade Batista Pioneira lá de Ijuí. Legal, hein, André? E para você que está nos ouvindo, é a primeira vez que estamos fazendo aqui um podcast em videoconferência, né? O André está lá no sul, né, André? Isso, moro em Florianópolis agora, né? Eu sou gaúcho, do interior do Rio Grande do Sul, lá de Ijuí, mas morei depois 20 anos em Porto Alegre e hoje, desde 2 anos atrás, eu moro em Florianópolis. Show de bola. Então, olha onde a Calvária Web Rádio está chegando, hein? Fala um pouquinho da sua formação, André. Você é designer também, né? Designer, fez história e teólogo? Isso, então são três áreas que eu atuo até hoje. Né? A minha primeira formação, que é a minha vocação fundamental, é design. Então eu estudei, né, fiz a faculdade de design lá de 94 a 98, Santa Maria, que era o desenho industrial, né? Então, meu foco sempre foi na área de marca, identidade corporativa, é onde eu me foquei mais, né? Trabalhei muitos anos em setores de embalagem também, então fiz muita embalagem na minha vida. E também ilustração alguma coisa, embora não seja assim, alguém que viva da ilustração, mas também fez parte, por causa da embalagem, muita ilustração. Então trabalhei nessas três áreas que são totalmente gráficas, né, visuais. Aí eu fiz uma segunda faculdade, mais por paixão mesmo, fiz a faculdade de História. Você sempre gostou? Sim, eu sempre gostei de História por causa da Bíblia, né? Então, Sim. Por causa da Bíblia a gente já tem um gosto por História. Então, fiz a licenciatura em História, mas eu nunca troquei de área, né? Às vezes as pessoas me perguntam, por que tu deixou o design? Não, eu nunca deixei o design, eu continuo designer até hoje. Só que eu fui acrescentando áreas, então acrescentei a História, e depois acabei fazendo também, depois da faculdade de História, aí eu fui fazer um mestrado em Teologia na Faculdade Zeste, com foco em História das teologias e das religiões. Então eu gosto justamente dessas áreas de fronteira, assim, entre diversas áreas do saber, né? E depois emendei o doutorado, né? Então concluí o doutorado metade do ano passado, na área de teologia também. Então, são essas três áreas assim que eu navego, né, que é o design, a história e a teologia. E no que eu produzo e faço, eu geralmente faço essas três áreas conversarem. Né? Isso é muito legal, né? Você falou, nunca deixei o designer, mas eu vendo assim as suas obras, eu vejo que isso colabora demais, né? O design colabora demais com o livro, por exemplo, né? Você que diagramou, você que fez todo o design? Isso, então eu escrevi o texto, né? Fiz a diagramação interna do livro e também faço as capas dos meus materiais. Agora eu estou terminando de trabalhar no meu novo Atlas, então esse Atlas também é totalmente meu, todas as ilustrações internas, os mapas também, sensacional. O texto, diagramação, então todo ele é do zero, né? Então eu fiz do zero e estou entregando a arte pronta lá para a editora e vai sair ano que vem. Nossa, sensacional. O primeiro também foi você que fez toda... Isso, os outros Atlas também foram todo trabalho meu, né? Inclusive na época que eu estava fazendo história na URGS, em Porto Alegre, eu aproveitei que estava já na URGS e fiz uma disciplina lá na geografia de cartografia, então justamente para não fazer totalmente no escuro, né? Sim. Esses mapas, assim. Que legal, André. Muito bom. E falando aqui um pouquinho desses livros, né? Começando por aqueles da Bíblia, que foi o primeiro que eu li e trouxe para mim um panorama assim muito bom sobre a caminhada, né, do povo de Israel. E eu queria entender de onde que veio a ideia de criar esse título, né? Aqueles da Bíblia, outros da Bíblia e nós da Bíblia. Eu achei sensacional essa criatividade. Então, tudo começou com outros da Bíblia, né? Na verdade, esse título ele já era meio pronto de um curso que eu dei
em Porto Alegre, no seminário em Porto Alegre. Então lá eu dei um curso que é basicamente o que virou o livro depois. Era um curso focado daí nos povos que aparecem na Bíblia e que nós nunca nos atentamos, né? Então, e na época passava o seriado Lost. Nossa! Então o Lost, ele tinha o quê? Eles tinham os outros, que eram pessoal que no tempo não sabia o que era, viviam lá do outro lado da ilha e tinha essa relação meio estranha, meio tensa com os outros. E aí me deu a ideia, né? Tipo, pô, cara, vou fazer um curso em que eu falo dos outros, que são essas figuras estranhas que estão lá na Bíblia que a gente não sabe quem são, né? E deu muito certo o curso, eu fiz em 2 edições, 2 vezes, tinha muita gente participando, era curso presencial, né? E, inclusive, e aí tinha umas meninas que fizeram esse curso que eram luteranas lá da Faculdade Zeste. E aí elas falaram pro Bibo, eu nem conhecia na época o Bibo Talk, não. Então elas falaram pro Bibo e aí ele resolveu entrevistar, né? E aí eu comecei a gravar uma série de episódios que virou os outros no podcast. E a galera curtiu, né, os episódios, e aí começaram a pedir bibliografia, onde é que eu leio para saber mais e tal. E aí que o Bibo me pilhou para, não, escreve aí o livro porque não tem, né, não tinha o que indicar, né, um livro que tivesse tudo junto. Então eu escrevi o livro e aí acabou que chegou na editora e começamos a publicar e deu muito certo. Então a editora me pediu mais livros, né? Então, faz um segundo aí e tal. Aí eu digo, cara, mas o que eu vou fazer, né? Não tinha como fazer outros 2, assim, era muita... poderia, claro, ampliar, né, o assunto do primeiro, mas aí ficaria uma redundância. Eu pensei, não, eu vou espelhar então eu vou contar a história de como a Bíblia, como o povo de Israel se formou no meio dos outros povos. Então, o que gerou essa distinção? Então, é meio que uma história cultural de Israel. E aí o nome, quem deu a ideia foi o Bibo daí, né? Então, Nossa, na época, muito bom. A gente sabia que ia ser alguma coisa da Bíblia, né? Porque ia ser um conjunto junto com os outros. E aí, no fim, foi o Bibo. Cara, tem que ser aqueles da Bíblia, aqueles e tal, né? Então, de novo, é culpa do Bibo, né? Então, a gente Obrigado, hein, Bibo? acabou que pegou, né? Acabou que pegou e ficou, né? E aí, também, o Nós e a Bíblia, ele também é uma sequência que que nenhum dos livros eu propus, né? Sempre me pediram para fazer. Então, o Nós é o terceiro, porque a editora queria uma trilogia. Eles, vamos fazer uma trilogia. Passaram um ano inteiro insistindo comigo, até que eu aceitei e fizemos o Então não vai ter o quarto, então. Não. Aí acaba a magia da trilogia, né? Então essa fechou. Aí vai ter outras coisas, vai ter Atlas, tem outros livros que eu já estou engatado, mas que é outra pegada, não é mais não tem mais a ver com essa trilogia. Muito legal. Eu tô tendo aula de geografia e história com o meu professor, que ele até falou que teve na sua turma, o Emanuel Taide, e ele tava dando uma aula de povos cananeus, né? O povo que vivia ali. E aí eu falei, eu já sei onde eu tiro aqui uma base para estudar, né? Eu fui no seu livro Outros da Bíblia. Muito bom. Os outros, sabe que essa parte dos cananeus é curiosa, né? Porque ela não existe bibliografia em português sobre os cananeus, né? E mesmo em inglês é muito pouco. Em outras pesquisas tem pouquíssimo material. Então, esse capítulo dos cananeus, para ter uma ideia, ele é usado em faculdade de história, por aí, é usado para estudar os cananeus, porque não existe bibliografia, né? Então, por exemplo, a faculdade de história em Santa Maria, Federal em Santa Maria, ela usa esse capítulo para estudar os cananeus. Então está sendo bem legal, assim, uma aceitação muito grande, né? Show de bola, tá na academia aí. E falando daqueles da Bíblia, né? Eu tirei aqui algumas perguntas que são respondidas no livro, mas também algumas que não. E eu gostaria de saber das suas opiniões, né? O povo de Israel, né? Você cita que passou mais de 1900 anos de história, né? De caminhada. E se você pudesse olhar aí para alguns dos povos que estão ali ao redor, né, dos outros da Bíblia, e você pudesse escolher um para tirar um almoço com eles, qual que seria? Nossa, mãe. Para querer aprender um pouco mais. Não sei, né? É uma boa pergunta. Eu acharia... a gente comentou ali dos cananeus, né? Eu acho que os cananeus seria
interessante se aproximar, porque justamente eles são a periferia, né? É uma turma de periferia ali que está na beirada entre os impérios e no lugar de passagem dos grandes impérios. A gente não tem nenhum grande reino, nenhum grande império ali. Embora tenha os fenícios, né? Mas justamente os fenícios eles foram aliados, né, de todos esses impérios que passaram. Então, eles acabaram, por exemplo, se tornando a frota naval do Império Persa, que eram cavaleiros, eles não se davam Sim. com água, né? Então eles acabaram sendo essa frota naval, essa parte do exército. Então a marinha era toda ela fenícia. Então e eles tinham uma relação muito interessante ali com várias culturas e vários povos ao redor, né? Por isso que os cananeus eles têm tiveram essa grande possibilidade, inclusive, de inventar o alfabeto, que para nós é fundamental, né? Os cananeus que inventaram o alfabeto? Isso, o alfabeto que nós temos, né, ele vem de Canaã. Então, é uma invenção desses povos. Então, isso a gente ter essa facilidade de escrita hoje é graças a eles, né? Então isso é uma das coisas que eu acho interessantes. E é um dos povos considerados famigerados na Bíblia, né? Então, em Josué, era para exterminar os cananeus e tal, só que não exterminaram. Então, eles acabam incorporados a Israel com o passar do tempo. E Israel pegou um pouco da cultura deles, né? O Israel ele é essencialmente cananeu, né? Sim. Ele tem na sua base. Então, até se você prestar mais atenção na Bíblia, que a gente não presta muito às vezes, o Judá, por exemplo, filho de Israel, filho de Jacó, né? O Judá é dito explicitamente que ele casou com uma cananeia, explicitamente. Então, todos os descendentes de Judá ou seja, os judeus já são metade cananeus, né? Só pelo casamento do grande patriarca. É verdade. Né? Então ele não se toca nesses detalhes, assim, né? Às vezes, os cananeus são outros e Israel está do lado de cá. E, na verdade, o Israel já é meio misturadão ali. Já é misturado, né? E assim, André, você que trilhou, assim, desde os migrantes até os oprimidos, tem ali um período histórico que chama mais a sua atenção, que queimou mais o seu coração ao escrever sobre ele? Não, cara, eu acho que todos eles me fascinam, assim. Não tenho, assim, uma época que eu acho interessante, mas a gente vê um processo, assim, histórico. Me fascina o processo, assim, de entender como que esse povo vai se configurando ao longo do tempo. E curiosamente, talvez a época que mais me fascinou e que eu acabei tendo que me dedicar mais é justamente esse período que a gente chama de interbíblico, que é a época ali dos macabeus, né? Então você tem ali você tem esse período que eu chamo ali no livro Aqueles da Bíblia de Os Revolucionários, porque ali é justamente a época em que acontece uma grande revolução, né? Porque o exílio e depois o que se configura tudo nesse período aí de 400 anos, que a gente chama de silêncio profético, né? Que na verdade não tem silêncio nenhum, tem muita coisa acontecendo ali. Então, você justamente essa época que vai configurar aquilo que a gente vai entender como judeu no Novo Testamento, né? Então, você chega no Novo Testamento, termina o Antigo em Malaquias e começa o Novo Testamento em Mateus, parece que trocou de planeta, assim. Sim. Tu tem um choque, assim, na leitura desse texto, que trocou de mundo, cara. Até a linguagem mudou. Você que lê os evangelhos, a linguagem é totalmente diferente do que você vê em Malaquias ou em Crônicas, né, que é onde termina a Bíblia hebraica. Então você vê esse grande lapso que envolve tanto características culturais como a próprio estilo do texto muda, né? E isso muda por quê? Porque agora é um texto que está sendo escrito numa matriz grega e não mais numa matriz hebraica. E essa matriz grega, né, de linguagem, que, claro, está cheia de semitismos, está cheia de o grego koiné e tal, mas ele já tem um outro padrão de linguagem que é muito mais parecido com o nosso do que com o oriental. Então, essa característica até nos aproxima desse texto. Por isso que para nós é muito mais
muito mais fácil e mais prazeroso ler o Novo Testamento do que o Antigo, porque envolve até a questão de linguagem, né? Então essa fase, esse período do meio, que eu chamo dos revolucionários, é o que vai configurar aquilo que a gente vai entender como judeu no Novo Testamento. É só ali que vai começar, de fato, os marcadores culturais do judaísmo vão emergir, tanto que não existe a palavra judaísmo no Antigo Testamento, né? Porque não existe judaísmo. Ele vai surgir nesse período. E depois nasce uma pluralidade, né, de judaísmo. Oi? Depois nasce uma pluralidade, né, de judaísmo. E depois, mesmo o judaísmo que a gente vai trabalhar a partir daí, é um judaísmo que tem assim, uma linha mestra, que tem alguns fatores que caracterizam esse grupo todo como um todo, mas são os marcadores principais. Fora isso, existe uma grande pluralidade, né? Tem alguns estudiosos até falam de judaísmos, assim como se fala de cristianismos, embora seja um único cristianismo, porque essa matriz é a mesma, e um único judaísmo, que é a matriz fundamental a mesma, mas uma grande pluralidade interna, digamos assim. Muito bom. E assim, você falou que esse período interbíblico, ele não é tão silencioso assim, né? Nós temos muitas literaturas, como os manuscritos do Mar Morto, né? A gente tem muita coisa histórica também nesse período? Então, tem momentos, assim, desses 400 anos que se tem pouquíssimo material, né? Por exemplo, a época persa ali. Então, na época persa, pela arqueologia, você sabe que está bem devastado, o território não tem muita coisa. Mas do período helenista, daí tem muita informação, né? Para começar, a própria Septuaginta, ela é produzida no Egito nessa época. Então, você tem aí as cópias que remetem a esse tempo. E uma farta escrita nesse tempo, que vão virar, por exemplo, os livros apócrifos do Antigo Testamento, são escritos nessa época também, e muitos chamados, aqui na tradição católica, chamado de deuterocanônico. E existem vários apócrifos que nem sequer entraram nessa Bíblia católica, que na verdade é a Bíblia da Septuaginta, né? Sim. Então, esses documentos são fartos, assim, tem muito material, né? E a arqueologia encontra muita coisa, tanto no Egito, né, como também na Palestina e até na Babilônia, né? Legal. E ainda falando aqui daqueles da Bíblia, né? Por que a ideia do Messias, né? Jesus Cristo na imagem do Messias, é um absurdo para os judeus? Então, tudo depende, né? Eu já aprendi há um bom tempo atrás, que a gente não falar nunca assim de que os judeus pensam tal coisa, né? É mais ou menos como tu dizer assim, ó, o que os evangélicos dizem sobre tal coisa. Você, como evangélico, vai ser, cara, depende, né? Qual evangélico, né? Qual evangélico está falando, né? Então, ou os cristãos pensam tal coisa, como assim? Qual cristão você está se referindo? Isso vale a mesma coisa para o judeu, né? O judaísmo é absolutamente plural hoje em dia e inclusive, a maioria, né, dos judeus, eles nem sequer se enquadram naquela ideia religiosa que a gente tem. Ele é um judeu cultural, é outra coisa. Então a gente desculpa, agora acabei me perdendo na pergunta. Vamos voltar para a pergunta. Por que os judeus consideram absurdo Jesus o Cristo? Messias, isso. Vamos lá para o Messias, então. Então, existiam, nessa época antiga, judeus que tinham uma esperança messiânica e muitos outros que não a tinham, né? Então, e hoje mesmo, né, se você pensar no judaísmo, existem diferentes perspectivas do que seria o Messias e do que seria essa ideia de era messiânica, né? Isso, temos também uma pluralidade grande interpretativa. Havia linhas, e há ainda hoje, que aguardam um Messias como uma pessoa, né, um ser humano que traria esse reino de Deus, né, que seria o eleito de Deus, o ungido de Deus para isso. E dentro disso também, né, desses que consideram uma pessoa, porque existem várias linhas que não imaginam uma pessoa, imaginam uma era de esclarecimento, de paz mundial, etc., que
não demanda de um ser, de uma pessoa fazendo isso. Então é uma postura mais filosófica, vamos dizer assim. Então, o Messias Então, seria um tempo, um período. é um tempo, é a era de um tempo. Caraca. Uma era de felicidade e realização e paz mundial que viria no final dos tempos, né? Uma expectativa de algo a ser construído pela humanidade, em termos gerais, e não uma intervenção divina direta de alguma coisa. E isso não, é claro que é muito diferente das coisas que a gente imagina do próprio judaísmo. Então, nessa época do primeiro século, existiam algumas expectativas assim, de Messias, mas aqueles que aguardavam o Messias, eles tinham uma expectativa muito mais militarizada e muito mais guerreira, assim, dessa figura. E isso talvez seja uma influência muito grande da época dos Macabeus, justamente porque era o que? Eram homens piedosos que pegaram em armas para defender a sua fé e defender o seu direito ao culto em Jerusalém e tal. Então essa ideia de um guerreiro que vem e que vai conquistar Jerusalém, vai expulsar os romanos e tal, é uma ideia muito forte, né, envolvida nessa figura do Messias, e tanto que, né, depois de Cristo nós vamos ter pelo menos 2 Messias que fazem exatamente isso, né, que é na Revolução, na Guerra dos Judeus, que termina em 70 depois de Cristo, com o Simão Bar Giora. E esse Simão, inclusive, ele é da região de Belém, ele se declara como descendente de Davi, ele assume essa coisa do Messias e pega em armas e chega a conquistar Jerusalém, ali naquela confusão toda que deu, e governar Jerusalém durante um tempo. Esse camarada acabou sendo, depois da derrota judaica, ele acabou sendo levado a Roma e executado lá no Triunfo Romano em Roma, diante da plateia lá, diante do imperador. E aí você tem um outro Messias que surge na outra revolução, né, que alguns falam de Terceira Guerra Judaica Romana, a partir de 132, no tempo do imperador Adriano, quando Simão Bar Corpa, que era um chamado, na verdade o nome dele era Simão Bar Cosiba, e aí quando ele começa a revolução contra os romanos, tem inclusive um rabino muito importante dessa época, que o Akiva, Yosef Akiva, e esse rabino, ele anuncia, né, publicamente que este Simão Bar Cosiba é o Messias. E, inclusive, daí muda o nome dele. Então, ele não é mais Bar Cosiba, ele é Bar Corpa, que é da estrela. E aí tem muito importante essa coisa do nome estrela, porque estrela é uma figura, é um símbolo oriental de realeza, né? Então, por isso que tem muitas divindades, que são simbolizadas por uma estrela. Então, ele é a estrela, por quê? Porque se espera o quê? A estrela da manhã, né? A fulgurante estrela da manhã, e tal, como tem no Apocalipse, por exemplo. Jesus diz que ele é a estrela da manhã. Então, a estrela é essa figura da coroa, do diadema e tudo mais, e ele é chamado de a estrela, né, por causa disso. Só que, claro, dá tudo errado lá no final, e esse também acaba morto pelos romanos. Então, essa efervescência de aguardando um Messias, dessa época que acabou terminando nas guerras judaicas, e juntamente a isso o quê? O cristianismo, né, emergindo e pregando que o Messias já veio, que ele é o Jesus de Nazaré, que foi crucificado, o que Paulo vai dizer é um escândalo para os judeus, né? Tu imagina a ideia de que o Messias, o que é para governar o mundo, ele governa o mundo de um trono que é uma cruz. Então é um absurdo, é um escândalo, né? Então, e aí o cristianismo também pregando essa coisa do Messias. Então, o que vai acontecer com o judaísmo dessa época? A partir de então, ele se distancia da ideia do Messias e vai se aproximar cada vez mais do que eles têm de consistente, que é o quê? Que é a Torá, né? Então, por isso que você tem, e isso eu trabalho muito no meu livro Nós e a Bíblia, por isso que você tem essas duas linhas diferentes do antigo Israel que vão emergir, que é a linha do judaísmo, que vai trabalhar em cima da Torá como sua, digamos, chave hermenêutica de todo esse texto e de determinação da vida e de tudo mais, que vai desenvolver o Talmud, e aí o Talmud sim vai ser o grande pilar, porque o Talmud interpreta a Torá, ele vai ser o grande pilar da cultura judaica, e por outro lado você vai ter
os cristãos, né, os judeus inicialmente, os nazarenos que se converteram a Jesus de Nazaré, e os cristãos eles vão ter a sua base em outro lugar, que é o quê? É na figura de Jesus Cristo, como interpretando a própria Bíblia hebraica. Então, aí vai se distanciar, se separar. E justamente o cristianismo que vai se aprofundar e elaborar aquilo que seria essa ideia do Messias e figura do Messias no que a gente chama de cristologia. Então, toda a doutrina e tudo se desenvolve em cima da pessoa de Jesus Cristo. Enquanto o judaísmo vai se desenvolver em cima de um livro que é especificamente a Torá. E aí, sim, você vai ter diferenças gritantes, né? E é por isso, inclusive, que no meio judaico nunca se desenvolveu uma messiologia como nós temos uma cristologia. É verdade. Eles nunca desenvolveram uma teologia aprofundada do Messias, porque ele diminui em função daquilo que os cristãos estão fazendo, né? Então, o caminho é outro, é diverso. E é por isso que também judaísmo e cristianismo vão se tornar tão distintos e tão diferentes depois, né? Show de bola. Então, um dos motivos dessas diferença entre o judaísmo e o cristianismo é exatamente a hermenêutica, né? A forma de interpretar ali e trazer Jesus como o centro, né? Talvez a chave hermenêutica ali. É o que a Bíblia diz, não? Jesus ele é a pedra angular, Sim. que é uma pedra de tropeço. Então, ou você está usando essa pedra para construir o seu edifício, ou você está tropeçando nela e você não avança nisso. Então, essa é uma distinção que acaba se opondo, né, judaísmo e cristianismo. Então, e é uma posição, e são posições realmente que não dá para conciliar, né? Evidencia uma distância muito grande. E isso é um dos erros que a gente tem em relação a olhar o judaísmo. Eu digo os evangélicos no modo geral, né? Que a gente imagina o judeu como basicamente igual a nós, né? Ele é muito tá na mesma Bíblia, etc. Então ele é basicamente um evangélico que apenas não aceita que Jesus é o Messias. Mas não é, cara. Isso acaba produzindo duas culturas totalmente diferentes, assim. Então você tem que imaginar o judeu como um outro e alguém totalmente distinto de você, né? Ele não é um evangélico que usa kippah, sabe? Ele não é isso. Ele é outra coisa totalmente diferente. E ainda assim, não dá para falar em ele, tem que falar em eles, né? Nós estamos falando de que tipo de judeu, né? Quem ele é, o que ele é. E quando nós olhamos para a perspectiva deles, né, dos judeus, por exemplo, eles também acham que... Porque o cristianismo vem deles, né, da Bíblia, da Bíblia hebraica, né? Nós extraímos aqui a nossa fé através dos anos judaicos, né, de toda a história judaica. Eles também pensam dessa forma, os evangélicos são judeus que acreditam em Jesus? Não. Não, né? Assim, o que eu percebi nas minhas pesquisas é que na verdade, é uma incompreensão de um para o outro, assim, né? O judeu não entende exatamente o que o evangélico está fazendo, assim. Então, o judeu não entende nem por que o evangélico é tão apaixonado por Israel, por essas coisas todas. Ele não está entendendo por que isso acontece. E é uma paixão esquisita, assim, sabe? Porque quando o judeu fica sabendo da escatologia, essa mais famosa, por exemplo, o dispensacionalismo, essa ideia, né? Quando o judeu fica sabendo, ele fica horrorizado, né? Porque eles dizem, cara, como é que vocês dizem que estão ao nosso lado, quando vocês esperam que vai acontecer no final dos tempos uma coisa muito pior do que o Holocausto, que nós vamos virar gado de sacrifício assim ao roldão, e que vocês ficam dizendo que o Holocausto é fichinha do lado do que vai acontecer com a gente no futuro. Aí diz, então, o que vocês... que paixão é essa que vocês têm por nós se vocês acham que nós vamos ser mortos a roldão? Entende? Então, para eles, essa é uma posição antissemita, inclusive. Sim. E a gente tem que parar pra pensar nisso, sabe? É verdade. Ficar o tempo todo imaginando que, olha, vai acontecer coisas horríveis com esse povo, mas, gente, que raio de negócio é esse? Então, vamos parar e pensar um pouquinho na maneira como a gente está interpretando o texto bíblico, se é disso mesmo que ele está tratando, né? Muito bom. E às vezes há sim uma falha na nossa interpretação, né? E até de deixar de olhar para os outros povos
né? Você falou também do símbolo da estrela, né? Então, qual que é a importância, André, da gente interpretar, a gente saber do que se trata, né? Quais são as características desses outros povos que nós encontramos no Antigo Testamento? Qual a importância dos elementos, né? Eu vejo que no seu livro tem diversos símbolos, como a estrela de Davi, vários símbolos, né? Então, qual a importância de entender isso? Então, cara, é que e aí a gente já está falando praticamente dos temas do nós e a Do Bíblia, né? nós e a Bíblia, né? Então, assim, cara, o que acontece é que a gente tem que prestar atenção não porque o símbolo seja algo com poder imanente, né? O que eu quero dizer com isso, né? Se eu tenho sei lá, uma estrela de Davi pendurada no pescoço, eu estou protegido de acidentes ou protegido de forças malignas e tal, né? Não é esse o sentido, né? E isso é um problema que muita gente encara desse jeito, assim, que se eu usar às vezes aparece esse absurdo, os caras dizendo, porque a estrela de Davi é a estrela de Renfã, que lá estava falando em Atos, que ela né, aí é idolatria, então, cara, quando você começa a falar por esses caminhos, também é outra linha ou de desconhecimento, que tu não sabe, porque não existe uma arqueologia sobre a estrela de Renfã, ninguém sabe o que significa aquilo, o que é aquilo, ou às vezes é até uma posição antissemita, né? Porque o camarada simplesmente condenar o judaísmo inteiro a dizer que é um troço idólatra e que está focado num símbolo demoníaco, cara, isso é um troço perverso até de tu fazer com uma religião inteira, com um povo inteiro. Então não é nesse sentido. O sentido do símbolo, da profundidade do símbolo e da metáfora é porque ele faz parte da nossa linguagem. Como ser humano, a gente é um ser simbólico. A gente, né, até tem antropólogos que vão chamar o ser humano de o homo simbólicos. Então, porque nós fundamentamos a nossa existência na linguagem, entende? Então, nós percebemos o mundo e nós recebemos o mundo por meio do pensamento e transformamos ele em linguagem. Então, por isso que muitas vezes se diz, as coisas existem no momento em que você está pensando e está falando sobre elas. E aí já é interpretação, já é hermenêutica, né? Você interpreta o mundo. É diferente dos animais que estão numa relação direta com o mundo de ação e reação. Nós temos uma ação e reação, mas nós o interpretamos. Então a gente vê a realidade acontecendo e a interpreta. Então todo o processo humano ele é absolutamente simbólico, ele é absolutamente fincado dentro da linguagem. Então, quando a gente começa a ver a Bíblia, ela está forrada de metáforas e símbolos e que produzem em nós identidades e aquilo que a gente vai desenvolver como ser, como comunidade, entende? Então, a Bíblia fornece esses símbolos que vão marcar aquilo que está na nossa liturgia, que está no nosso culto, que está nos nossos hinos, nos nossos cânticos, tudo isso está marcado por esses símbolos, eles fazem parte. Só que os símbolos eles têm sentidos e têm usos diferentes de acordo com quem o está usando. Então, é muito importante quando a gente vai analisar uma outra religião, vai analisar um outro grupo identitário, a maneira como ele lida com o símbolo dele e o que ele significa na tradição dele, entende? Então esse é um ponto de tradução importante que a gente tem que fazer quando analisa essas culturas, porque muitas vezes essas relações simbólicas elas são compatíveis com as nossas, né? Elas são às vezes a mesma relação, o símbolo profundo muitas vezes é o mesmo também, e isso nos estabelece pontes de diálogo para a gente entender e para a gente conversar. É verdade. E, por exemplo, a cruz para nós significa algo que para os judeus não significa. Claro. O significado do símbolo, né? Eles até entendem qual é o significado hoje, porque tomou conta de várias coisas, né? Mas ainda assim a gente vê esses usos diversos, né? Então, por exemplo, a bandeira de Israel é uma coisa curiosa, porque ela nasce de um contexto religioso, né? Porque isso era a bandeira do movimento sionista, final do século XIX. E o camarada que criou a bandeira de Israel, ele era muito piedoso. Embora o movimento do sionismo fosse um movimento laico, secular, eles não eram religiosos, a grande maioria. Mas o cara que criou a bandeira, ele era religioso, ele tinha um talite de oração. Ele disse, não, nossa bandeira tem que ser o talite. Então ele pegou o branco e as tarjas azuis e transformou na bandeira de Israel. E no centro ele botou a estrela de Davi, que nessa época já era popularizada no meio judaico, né? Já estava nas sinagogas e tal, porque ela começou a ser usada muito a partir do século XVII depois de Cristo. Ela não é da antiguidade.
Ela não aparece na Bíblia, ela não aparece no Talmud, ela não aparece em lugar nenhum. Então ela é um símbolo muito tardio. Então as pessoas chamam que é de Davi, então as pessoas acham que Davi tinha esse símbolo e tal. Sim, Não tem sim. nada a ver com Davi. Não existe isso aí. Na antiguidade, inclusive, ela era símbolo de várias religiões. Ele está no Oriente, ele está na Mesopotâmia, ele está na Índia, ele está e inclusive nos territórios de Israel aparece às vezes uma estrela de Davi, mas que não é um símbolo da religião, ele é uma decoração que está junto com outros símbolos, por exemplo, a estrela de 5 pontas, com um cacho de uva, sabe, com um monte de coisa ali que não é o símbolo de um judaísmo, mas ele vai se tornar mais tarde. Então o que acontece? O cara pegou essa bandeira, ele transformou o que era de cunho religioso na época dele e transformou num símbolo laico, que é a bandeira de um Estado laico, que é o Estado de Israel. E aí o que acontece? Esse símbolo se torna um símbolo que define um Estado e um país, que é Israel, e, por consequência, os judeus no mundo inteiro, eles vão identificar-se com isso como sendo um símbolo do seu país, ou daquele que você tem uma relação étnica de descendência com esse povo de lá. Então ele é uma matriz totalmente laica, tá lá. Só que o que o evangélico faz? Ele olha para Israel e, por causa da escatologia e de tudo isso, ele pega essa bandeira e passa a considerá-la outra coisa. Ele não é mais a bandeira de Israel, país Israel, ele é a bandeira do reino de Deus. Porque Israel, na cabeça dele, ele é uma antecipação do que vai ser o reino de Deus, porque Israel reconstituído, o Messias vai reinar lá, não sei o que, não sei o que. Então ele passa a ver esse Israel como já uma parte do cumprimento das profecias e uma parte do reino de Deus. Então essa bandeira de Israel passa a ser uma espécie de bandeira do reino de Deus e não mais do país Israel. Então o que ele fez? Ele devolve o que antigamente era religioso, que virou laico, ele devolve para o lugar religioso. Isso é muito curioso. E devolve para o lugar religioso e coloca lá na frente da igreja. Então está lá no palco de muitas igrejas pentecostais. Tem a bandeira do Brasil, tem a de Israel. A Marcha para Jesus tem a bandeira de Israel. E os movimentos políticos, etc., vão ter, as conservadores, às vezes vão ter a bandeira de Israel lá no meio, junto com a bandeira do Brasil. E isso, na minha pesquisa, que foi interessante, isso causa o mais absoluto assombro nas comunidades judaicas. Eu achava que eles ficavam muito ofendidos de usar shofar, usar o talit, usar os símbolos religiosos lá. Eles não estão nem aí para eles, isso é ridículo, eles não estão, eles acham engraçado, eles acham, por que esses caras estão nos imitando? Tem essa pegada assim. Mas, a bandeira causa, assim, uma ofensa muito grande. Eles ficam horrorizados com esse negócio de usar a bandeira deles. Então, eles realmente não gostam, é extremamente ofensivo. E aí, justamente, que está essa diferença, porque o evangélico não entende que isso é a bandeira de um país, e por isso ela tem que ter um tratamento adequado por ser de um país, etc. e tal. E, por outro lado, o judeu não entende o que a bandeira está fazendo lá, nesse lugar, e muitas vezes com um tom político também e tal, então eles não entendem isso, o que está acontecendo que estão usando o nosso símbolo desse jeito. Então os símbolos, na verdade, eles são muito importantes, a gente, como batista, vocês são batistas Sim. Também, então quando alguém pega e diz assim, para vocês a ceia, ela não tem um poder imanente, porque não é um sacramento, ela é apenas um símbolo, Jesus não está ali nos elementos, ele é apenas o símbolo do que Jesus fez, a memória, a lembrança, Então quando alguém diz assim, é apenas um símbolo, eu digo assim, mas como assim apenas um símbolo? Um símbolo é muita coisa, porque o ser humano navega na linguagem, Então é assim como você dizer assim, eu pego uma bandeira dos Estados Unidos e vou na praça da minha cidade e queimo ela, isso tem um significado muito grande, um significado muito sério, inclusive. O que eu estou dizendo com isso? Entende? Mas é só um símbolo, não é nada, não é muito importante. É muita coisa. Então, quando você pega uma bandeira de um país e vou levar para um lugar e abanar e botar na cabeça, sei que tem um significado e é muito importante. Entende? E isso vale para todos os símbolos. Então, quando a gente vê, às vezes, umas passeatas e, sei lá, o pessoal revoltado com a igreja, num movimento qualquer, e o cara pega uma cruz e faz alguma coisa horrorosa com a cruz, ou quebra, não sei o quê, é só um símbolo. E daí, não é só um símbolo, é muita coisa. É um troço sério. Então, por isso, quando a gente trata a questão dos símbolos,
a gente tem que olhar com seriedade essas coisas, né? Entende? Porque muitas vezes a gente faz uso indiscriminado de simbólica por aí e não presta atenção no que isso significa em termos de impacto para as pessoas, né? Porque realmente impacta, de alguma maneira ou outra ele vai chegar lá. Uau, muito bom, André, muito bom. E para a gente finalizar, uma última pergunta. Você como historiador, né? A Bíblia, o livro mais lido, né, de toda a humanidade ao longo dos anos. A Bíblia também na arqueologia, na parte histórica, ela também é a base assim de maior pesquisa, de maior significado também histórico? Então, cara, a Bíblia ela tem muitos dilemas aí na área da história e da arqueologia, né? Por quê? Então, ela é questionada por umas determinadas linhas de historiadores pelo seguinte, porque ela é um texto tardio em relação aos acontecimentos. O que isso quer dizer? Que o texto bíblico foi escrito muito depois dos fatos que ele narra, e a partir do que? Ou de documentos mais antigos, ou de testemunho oral, ou de memória coletiva, seja o que for. Então, ela é escrita a posteriori. E, escrevendo a posteriori, ela também faz uma crítica à história que ela está contando. Ela não é neutra. Ela não é apenas um relato do que aconteceu. Ela está relatando, né, inclusive, um julgamento de Deus sobre este povo. Né? Então, há uma ação divina que está relatada, porque Deus é o grande sujeito da Bíblia, dessa história. Então, então o texto bíblico ele acaba para uma historiografia que não tem como operar na sua metodologia, com o sobrenatural, com dizer, olha, foi Deus que fez, etc. Ela não tem como operar isso. A ciência não tem como analisar Deus e fazer, né, o método não permite isso, né? Como é que eu vou observar Deus e como é que eu vou observar que Deus fez tal coisa na história? Não tem como fazer isso. Então, ela acaba se perguntando se esse texto bíblico está, de fato, tratando de um fato que ocorreu, concretamente como está narrando, ou se ele está tratando de uma interpretação do fato do passado e apresentando dessa maneira. Então, há um certo conflito hoje entre a arqueologia e o texto bíblico em relação a isso. Então, Há muitas ligas que vezes... desconsideram, né, a Bíblia como fonte histórica. Aí vão desconsiderar, mas olha, ela não serve como uma fonte histórica para o que aconteceu no passado, mas ela serve como uma fonte histórica para compreender como esse povo, em determinado momento, olhou para o seu passado e interpretou. Entendi. Então, ela, né, entende? Então, são duas histórias que se investigam. Uma é a história do que aconteceu e a outra é a história de quem escreveu sobre o que aconteceu. Entende? Então, e a Bíblia se situa onde? Não no que aconteceu, de quem analisa o seu passado sobre o que aconteceu. Né, entende? Então, ela está em outro lugar. E aí, claro, nós como crentes, a gente vai ter uma certa crise em relação a isso. Por quê? Porque nós cremos na inerrância da Bíblia. Ela é exata em tudo que ela afirma. Só que nós temos uma distância de linguagem em relação a essa Bíblia de milhares de anos, que a gente não sabe exatamente do que esses caras estão falando quando estão relatando algo do passado. Né, entende? Então, existe de fato algo que a gente tem que considerar lá, que é a própria visão do autor na época e aquilo que ele está relatando. Então, para mim, um exemplo mais fácil para entender isso é, por exemplo, a maneira como eles analisam os reis de Israel e de Judá, o rei bom e o rei mau. Então, o rei bom, para o autor, é aquele que foi fiel a Deus Sim. e ao culto de Yahvé de Jerusalém. Esse é o rei bom. O rei mau, ele não é fiel a esse culto, ele é idólatra. Esse é um parâmetro que, para a história e para um jornalista, por exemplo, não faz o menor sentido. Ele vai pegar outro parâmetro. Ele vai pegar o quê? Dados econômicos, diplomacia, relações exteriores, etc, etc. Crescimento econômico. Esse é o rei bom. Então, quando a Bíblia descreve um ótimo rei Ezequias e um péssimo rei Manassés, numa análise histórica é exatamente o contrário. Porque o Ezequias foi o responsável, ao deixar de pagar tributos para a Síria e ao deixar de cultuar os deuses assírios, de fazer uma reforma interna, etc, etc, ele se rebela com a Síria e a Síria vem e destroça o reino inteiro. Então, Ezequias é um período de decadência econômica. Enquanto Manassés estava associado aos assírios, e a idolatria revela muito isso, porque está adorando os deuses assírios, ele está subserviente, e durante 55 anos ele tem uma prosperidade inacreditável. Ele está associado ao império mais poderoso da época, com uma grande afluência de recursos. Então, se você pega um jornalista e estivesse descrevendo nessa época esses dois reinados,
ele escreveria diferente a Bíblia. Como é que ele escreveria? Ele ia dizer, olha, o Manassés é um grande rei que soube colocar Judá na linha de crescimento econômico do mundo da época, enquanto o Ezequias misturou as bolas. Ele misturou religião com política, e ele, para beneficiar a sua fé e o seu Deus, ele botou o país à breca. É exatamente o que aconteceria para nós hoje se tivesse ocorrido isso. Só que a Bíblia ela tem outra perspectiva. Ela está apresentando outra coisa. E não Um olhar raro, diferente, né, da história. E não raro o profeta ele se levanta quando na Bíblia? É justamente nas épocas de maior prosperidade. O profeta é o cara que vem trazer o caos. Ele vem esculhambar porque é uma prosperidade baseada no quê? Na desobediência a Deus, baseada na injustiça para com a população, né, e etc, etc. Então, o profeta ele é um arauto do caos. Ele vem trazer uma palavra, olha, vocês acham que está tudo bem? Não está tudo bem, está tudo mal, está tudo errado, vocês estão desobedecendo a Deus, etc, etc. Então a Bíblia tem essa perspectiva que é totalmente diferente, a gente tem que levar isso em conta, né? Então, quando faz essa leitura. Então, agora, claro, e cada coisa da Bíblia que se discute, né, Êxodo aconteceu, não aconteceu, como é que aconteceu, está num debate permanente em função das novas pesquisas, tanto lá como cá. Ou seja, se eventualmente pode-se achar uma pista melhor na arqueologia de um Êxodo, por exemplo, que até hoje não se achou. Então, isso pode mudar a pesquisa um dia lá, mas também pode mudar na pesquisa bíblica, quer dizer, porque nós aqui examinamos o texto e vamos descobrindo cada vez mais, né, elementos de linguagem da época, etc. E de repente, olha, pode haver uma hipérbole, pode haver várias coisas na questão da linguagem que nos levam a entender um pouco diferente esse fato do que aconteceu lá no passado, né? Mas não com isso querendo relativizar a Bíblia, tal, Sim, não é esse sentido, mas de entender do que esses caras estão falando naquele momento e como é que essa história toda é contada, né? Então a gente está sempre, meu conselho é esse, é muita calma nessa hora. Vamos escutar o que o historiador tem para dizer, vamos escutar o que o arqueólogo tem para dizer, vamos escutar o que a Bíblia tem para dizer, e aí a gente vai caminhando, crendo que Deus está nos conduzindo e sem ter nenhum arrobo assim, de desespero, de meu Deus, a Bíblia está errada, ou então há uma vamos dizer, uma conspiração mundial, internacional dos historiadores para acabar com a fé cristã. São absurdos, né? Ou a Bíblia está toda errada. Isso é um absurdo. Vamos largar esses absurdos todos e vamos progredir na pesquisa, né? Com muita calma e respeito mútuo, né? Muito bom, muito bom. Uma aula, hein, André? Uma aula. Muito legal. E eu vi que em todos os livros lá você tá com a camisa do Batman. Você é fã do Batman, da DC? Cara, eu sou, né, cara? Eu sou muito DC, assim. Eu acho que o Batman eu sempre gostei muito dele, porque ele é o personagem mais... É muito humano, né? Muito humano, né? Esse aspecto humano dele é muito interessante, assim, né? Claro que ele resolve muita coisa porque ele é um milionário, mas é um bilionário, né? Mas eu sempre gostei muito desse aspecto sombrio do Batman, né? Ele é o personagem mais sombrio, embora ele tenha uma ética que é diferente dos sombrios lá da Marvel, né? O Batman, ele não mata, né? Então eu sempre gostei muito dele, né? Da figura dele. Da hora. Parabéns também, né? Você que ganhou o prêmio aí esses tempos atrás, o CAPES, né? Como maior Obrigado. pesquisa, né? De teologia. A tese de doutorado, ela ganhou tese de doutorado, né? A tese de doutorado minha, ela tinha sido selecionada pela minha faculdade como a melhor tese daquele ano para concorrer ao prêmio CAPES. E aí eu ganhei o prêmio de melhor tese do Brasil de 2023, envolvendo as áreas de teologia e ciências da religião. Muito bom, André. Pra gente encerrar, o papo tá gostoso. Você poderia fazer uma oração, André, pra gente encerrar? E depois gostaria que você indicasse uma música aqui pra gente soltar na nossa rádio. Uma música? Um louvor, isso eu vou ter que isso eu vou ter que pensar. Tudo bem, vamos lá. Tirar da cachola. Uhum. Pai querido, te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos por essa conversa, Pai, e queremos te pedir a tua bênção, Senhor, sobre cada um de nós, sobre cada ouvinte também, para compreender melhor a tua palavra, essas relações às vezes complexas entre a história e a teologia e a tua palavra, e
a nossa vida e a ciência e tudo mais, Pai. Esteja nos dando sabedoria, Senhor, para Amém. seguirmos e andarmos nos teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu vou pedir, então, a música Teus Altares, né, que era do grupo Semente, lá dos anos 80. Essa é uma música que eu tenho uma relação muito forte com ela, porque quando eu era ali adolescente, estava participando dos congressos, eu lembro de acordar de manhã cedo com essa música tocando, né, lá na casa central lá. Então a gente acordou escutando essa música, e toda vez que eu escuto essa música eu me remete um pouco àquele momento, assim, a certeza de que eu tinha encontrado os altares de Deus, né, na minha vida, e que Cristo estava comigo lá desde a minha infância, desde a adolescência, e continua caminhando comigo. Então é uma música que remete muito à presença de Deus, né? Maravilha. Vou soltar ela depois, então. E mais uma vez, André, muito obrigado por participar aqui na nossa rádio. Para mim foi uma aula, foi muito gostoso o bate-papo, sair daqui edificado, e acredito que os nossos ouvintes também. Ok, um abraço, muito obrigado e até uma próxima. Isso aí. Fala sério, hein, galera? Fala sério. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si.